Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas mais frequentes sobre alguns temas do livro Despertar da Essência que há em nós. Bom, vamos lá. O que é imaginação? Imaginação vem do latim imaginare, que significa visualização, visão, imagem e criação. Isto é, criar uma imagem nova, um novo feito. Mas antes você precisa saber que para que a imaginação surja, ela precisa de uma referência já existente na realidade, porque a mente, ela não é capaz de imaginar, de visualizar aquilo que ela nunca viu. A mente, ela sempre precisa de uma referência do passado, de algo que ela já conheça. Então, a gente consegue ver isso com a criação da televisão, né? Que basicamente, resumidamente, começou pelas cavernas, as pinturas feitas nas cavernas, através de uma fogueira, depois passou a ser projetada nos cinemas, até ter o rádio, depois a televisão, e assim por diante. Então, o celular, depois o computador, enfim. Então, a mente, tudo que ela vai criar, embora seja algo novo, ela precisa de uma inspiração já existente, não é uma cópia, não é criar, criação não é cópia, criação não significa criar algo já existente, mas criar algo novo a partir do que já existe. Então, a imaginação é basicamente isso, acontece no imaginário, que eu costumo dizer que é um campo energético da mente, é algo novo, no entanto, ela precisa de algo já existente como referência. E o que é ilusão e como diferenciá-las? Bom, ilusão vem de uma ideia idealizada pelo imaginário, tá? Então, imaginação e ilusão, ambas acontecem no imaginário. A diferença é que imaginação indica ação, né? Então, veja, a própria palavra imaginação termina com ação. E a maioria das palavras que terminam em ação todas indicam que só irá acontecer, só irá ter concretização, finalização quando tem ação. Então, veja, oração, transformação, gestação, todas as palavras que terminam com ação, a maioria delas só se concretiza na realidade se tiver o seu movimento, a sua ação. Já a ilusão, embora ela também aconteça no imaginário, a ilusão, ela não tem o poder de modificação, de criação, de alterar o que já existe para algo novo. A ilusão, ela é idealizada pela ideia. O que significa ideia? Ideia é o conjunto de pensamentos sobre uma imagem visualizada. É aquilo que eu conheço, é um conjunto de pensamentos com base no que eu conheço sobre a visualização que eu tô tendo, sobre uma forma, um objeto, uma aparência na realidade. Então, ideia, ela deixa de ser ideia quando é idealizada. Quando ela passa para o imaginário idealizado, que é o mundo paralelo, ideal, perfeito, só que inatingível. Isso é a ilusão. Quando o indivíduo ele não consegue realizar o que se tem na realidade. Então, ilusão é quando o indivíduo não consegue alcançar, quando esse desejo dele de ter algo na realidade não está disponível. Ele fala, já que ele nega a realidade, começa pela negação do que é, e aí, como ele não consegue alterar a natureza desse objeto, desse conceito na realidade, ele leva para o imaginário dele para que lá ele possa possuir, para que lá ele possa ter posse, para que lá ele possa se pertencer. Então, no mundo idealizado, quanto mais perto você tiver daquilo que você não consegue ter na sua realidade, é melhor. Então, é um mundo que você controla, é um mundo que tudo acontece, tudo é possível, tudo acontece da maneira que você quer. Isso é uma ilusão idealizada. A ideia, ela deixa de ser um conjunto de pensamentos e passa para
idealização, que é um mundo idealizado conforme as minhas vontades, conforme os meus desejos, conforme que tudo aconteça da maneira que eu quero. Então, já que eu não posso ter na realidade, eu vou ter no meu imaginário. E aí você se pergunta, por que que isso ainda continua perpetuando no imaginário da pessoa? Porque ela sente a sensação de pertencimento mesmo. Então, você com certeza já deve ter imaginado, tanto acordado ou dormindo, alguém que você ama muito, falecendo, morrendo, e automaticamente você ou acordou chorando ou chorou naquele exato momento. Porque isso, a mente está relacionada aos 5 sentidos, né? Que são a visão, o olfato, o cheiro, o paladar, né? E o tato. Foi 5? E o ouvir, né? A audição. Isso. E aí a mente está relacionada aos 5 sentidos, e o que acontece? Os 5 sentidos sempre são presentes. Então, você imagina sobre o futuro, a imaginação é do futuro, mas você se imagina no presente, você se lembra do passado, mas a lembrança, o acontecimento é feito no presente. Então, isso acaba se difundindo, então a mente ela não consegue diferenciar o que é real e o que não é real. E devido aos 5 sentidos, então lá no imaginário a pessoa ela imagina e ela sente isso no presente. Então não é só uma coisa abstrata, ela sente através do corpo também. Por isso que acaba se confundindo muito. Defina o que é imaginário. Imaginário é a mente que tem uma imagem. O que seria essa imagem? Imagem é a forma, é a aparência, o objeto, tudo que tem uma aparência, seja um objeto, uma pessoa, um corpo, tudo que tá na matéria, no físico, na realidade, tudo isso que tem uma forma é uma imagem. Então, o imaginário, ele serve tanto para a imaginação, que é uma criação de algo novo, e tanto para ideia idealizada, que é a ilusão. Então, ambos surgem da realidade. Sem a realidade não tem imaginação e nem ilusão. E no imaginário tudo acontece, tudo é possível. É realmente uma mente que tem uma imagem, aí você faz dessa imagem o que você quiser. O que significa ideia e como surge? Ideia deriva da palavra eidos grega, que significa imagem. Na antiguidade, quem não tinha ideia era considerado cego. Por quê? Porque ideia surge de tudo que existe na realidade. Então, a minha opinião, é um conjunto de pensamentos sobre a imagem visualizada, com base nas minhas experiências, no meu conhecimento, nas minhas memórias sobre aquilo que eu estou vendo. Então, quando a pessoa diz eu tive uma ideia, ela está dizendo eu tive um pensamento. Ideia é um conjunto de pensamentos sobre o que eu estou vendo. Então, ideia não está atrelado a uma criação, a algo novo, ao criar. Ideia, ela serve também para precaução, né? E sobre prevenção de algo. Então, por exemplo, se eu vejo uma pedra no caminho, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pedra porque eu sei que ela vai machucar alguém, eu sei que alguém pode tropeçar, ou eu já vi, ou eu conheço, ou eu mesmo já me machuquei com essa pedra no caminho. Então, veja, eu não criei uma pedra, eu não imaginei uma pedra, mas eu tive a ideia de tirá-la do caminho com base nas minhas experiências sobre aquele objeto. Então, ideia é isso. Então, eu tirei a pedra, eu não imaginei uma pedra, eu não criei uma pedra. Eu vi uma pedra e tive uma ideia de tirá-la do caminho. Então, ideia é isso. Então, ideia pode surgir, pode ter vários tipos de ideias, porque ideia surge a partir de tudo que eu vejo na realidade. Então, pode existir vários tipos, vários campos de ideias, né? Então, dando ênfase aqui, ideia não está atrelada a uma criação. Geralmente, a gente compara com ideia sobre algo novo, sobre criação, né? Então, tipo, eu tive uma ideia de criar algo novo. Não, você não teve uma ideia de criar algo novo. Ideia nunca está atrelado a uma criação, porque já é algo existente.
assim como eu dei o exemplo da pedra. Então, ideia é sobre o que eu penso, é a minha opinião sobre o que eu penso daquilo que eu estou vendo na minha frente, sobre a imagem vista. Eu quero que você finalize falando sobre o livro O Despertar da Essência que há em nós. Bom, o livro Despertar da Essência que há em nós é uma transformação de vida. A gente começa falando sobre o ser humano inconsciente, né? O ser humano que eu comparo como um centauro, que são criaturas selvagens, primitivas, inconscientes, que são levadas pelo instinto delas, e esse é o ser humano. Enquanto não está consciente, é o ser humano na busca da consciência, da plenitude. E aí depois a gente começa a falar sobre a cura dos processos, as dores emocionais, sobre os aprisionamentos da vida, como eles surgem, como eles se manifestam e também como a gente consegue se liberar disso, né? Como cria o pensamento, como o cérebro atua, como a nossa mente se forma, desde a nossa infância, nossa criação, nosso ambiente, os lugares que a gente frequentou, os relacionamentos feitos. É um combo, na verdade, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, o porquê que a gente fica presa às nossas dores emocionais. E realmente é uma transformação de vida e eu te dou a solução, né? Eu entrego a solução de como se livrar disso, de como estar consciente, de como viver no presente, de como despertar a essência, né? Que é o que a gente é em origem, sem o aprisionamento da mente, sem o que a mente diz sobre a gente, sem o que dizem sobre a gente, a despertar da nossa verdadeira identidade, que é a essência, né? E como ela se manifesta através de nós, como a gente a desperta dentro da gente, porque ela está dentro da gente. E eu termino e finalizo com o que é o amor em essência e como sair do labirinto, que é os nossos conflitos, né? Os nossos problemas, as nossas dores emocionais e como a gente se livra desse labirinto, desse aprisionamento da vida. Então, basicamente é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do livro para que você possa acessar. Tá disponível aqui no link da descrição do vídeo, tá? Então, se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe. E se você quer ter mais informações sobre isso, quer se aprofundar muito mais, é só acessar o livro, tá? Te vejo em breve.